Amor, mas hoje nós vamos aprender o porquê de servir. Qual o motivo? Começa com amor, mas, sabe, sempre tem um motivo a mais. Então nós vamos aprender um pouquinho mais. Está escrito ali, ó, você está agindo ou reagindo? Nós vamos ver o que esse tema vai significar essa noite, amém? Queria que vocês abrissem a palavra, nós vamos ler alguns textos. Colossenses 1,13. Nós vamos ler algumas coisas que Deus fez para conosco. São coisas que devem estar no nosso coração. Colossenses 1,13. Está escrito assim: Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor, a quem nós temos libertação pelo seu sangue, perdão pelos pecados. Então Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz, para o reino do seu Filho. Queria que vocês abrissem a Bíblia. Eu vou ler os textos rapidamente, para a gente ganhar tempo. João 3,16 está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Em Efésios 2,4 está escrito assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, por seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, juntamente com Cristo, Ele nos vivificou, pela graça sois salvos, e juntamente nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestes com Cristo. Todos esses versículos que nós lemos nesse momento, está ligado à salvação, está ligado àquilo o que Deus fez por nós. E quando você é grato a uma pessoa por alguma coisa que ela fez por você, você quer retribuir de alguma maneira. Você quer fazer alguma coisa com aquela pessoa. Pensa bem onde você estava antes de você conhecer a Deus. A situação que você estava. A Bíblia fala que você estava num lamaçal do pecado, no império das trevas, e Ele tirou você do lamaçal do pecado, tirou você do império das trevas e colocou no reino da luz. Por isso você é grato a Deus. Amém? Vocês são gratos a Deus por causa disso? Amém. Olha que coisa poderosa. E quando alguém chega para você e faz alguma coisa para você, e você é tão agradecido por aquela pessoa, por aquilo que você fez, você você faz alguma ação para aquela pessoa se sentir bem, para ela se sentir agradecida por aquilo que ela fez por você. Amém? Não sei se você é assim, mas alguém chega com você com um presente, você não esperava, você quer fazer, chega na sua casa, estou te dando esse presente, eu gosto de você, você é uma pessoa muito legal. Daí você na hora não entra tomar um café, muito obrigado, nossa, como eu sou agradecido pelo que você fez, muito obrigado por esse presente, muito obrigado por isso que você me trouxe. Você quer recompensar ela de alguma maneira fazendo ações. E é a mesma coisa para com Deus. Se nós somos gratos por aquilo que Deus fez por nós, nós temos que corresponder com ações. Se nós somos pessoas que não correspondemos àquilo que Deus fez por nós, com ações nós somos pessoas ingratas. Nós desconsideramos aquilo que Ele fez por nós na cruz, porque você não está agindo de acordo com aquilo que Ele queria que você fizesse. Vamos ler mais. Eu queria ler um trechinho. Antes eu vou ler Efésios 6,5, abra para mim, por favor. Efésios 6,5. Está escrito assim: vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor e sinceridade de vosso coração, assim como a Cristo, não servindo somente quando observados, como que satisfazendo a homens, mas sim como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Eu vou ler essa versão na mensagem, na Bíblia, não é uma versão, na verdade ela é
É um escritor que ele resumiu a Bíblia, escrito com palavras mais simplificadas. Vou ler essa versão para você, a mensagem. Empregados, obedeçam os seus patrões e tenham respeito por eles. Eles são senhores de vocês na terra, mas a obediência, no final das contas, é ao verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Não trabalhem por obrigação, mas trabalhem de coração, como servos de Cristo, fazendo o que Deus quer. Trabalhe com um sorriso no rosto, tendo sempre em mente que não importa de quem vêm as ordens, pois vocês estão servindo a Deus. O bom trabalho resulta em uma boa retribuição da parte do Senhor. Sejam vocês servos ou escravos, ou livres. Olha que coisa poderosa. Ele está falando, sirva os seus patrões, seus líderes, as pessoas que estão sobre a sua liderança, estão sobre você como líder. Como você estivesse servindo a homens? Não. Ele fala, sirva essas pessoas como você estivesse servindo a Deus. Agora imagina você na sua casa, chega Jesus lá, toca a campainha da sua casa, bate palma lá. O que você faria, que jeito você recepcionaria Jesus na sua casa? Eu imagino que você ia fazer a melhor comida, da melhor maneira. Se você pudesse, você puxava um tapete vermelho para ele. Você ia receber ele de uma forma tão excelente, que eu acho que nenhum rei da terra ia ser tão bem recebido. Às vezes você fala, mas eu não tenho tanto dinheiro como os diversos países para receber um rei. Mas começa no coração. A intenção começa no coração. Tem pessoas, reis ou presidentes, que recebem presidentes em outros países, que refazem uma corte, fazem um recebimento, faz uma recepção extraordinária, mas o coração está contradizendo aquilo que está acontecendo. Então, se ele chegasse na sua casa, você com certeza, se Jesus chegasse na sua casa, você ia fazer a recepção, você ia fazer o banquete, você ia dar o melhor espaço para ele descansar, se você pudesse, você ia buscar água no melhor poço do Brasil, para recepcionar bem Jesus. E ele está falando, quando você estiver servindo pessoas, sirva como se estivesse servindo a Cristo. Imagina a excelência que nós temos que servir as pessoas. Se você não sabia disso, agora a responsabilidade cresceu para o seu lado. Porque nós devemos obedecer, servir as pessoas, como nós estivéssemos servindo a Deus. E ele fala, a recompensa não vem de homens, mas a recompensa vem de Deus. Outra vez eu e o pastor Leandro estava conversando, a gente estava falando um motivo porque diversas pessoas saem de igrejas, vão para outras igrejas. Eu falei, mas por que, pastor, as pessoas fazem isso? Eu não me vejo longe daqui, eu não me vejo saindo daqui, eu amo esse lugar, eu amo estar plantado aqui, eu recebo daqui, aqui eu sou regado, aqui meus frutos eu produzo frutos. Eu comentei com ele, falei, por quê? Daí ele comentando, as pessoas geralmente querem cargos, as pessoas geralmente querem reconhecimento, as pessoas geralmente querem um púlpito, as pessoas geralmente querem uma liderança, por isso que elas estão numa igreja, elas não recebem isso, e elas saem e vão para outra igreja. Porque o coração não está plantado, o coração não está voltado para verdadeiro princípio de servir. Se você está numa igreja querendo somente um cargo, vai ser a última coisa que Deus vai te dar. Mas se você está numa igreja para servir, a primeira coisa que vai acontecer é de você entrar em um cargo. Porque o seu coração está preparado para aquilo, o seu coração está com o coração de servo. Vamos ler mais alguns versículos. Colossenses, vou ler rapidinho, Colossenses 3, 23, é parecido com esse versículo que a gente leu. Colossenses 3, 23, está escrito assim, vou ler 22, a partir do 22. Vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo apenas quando observados,
como que se para satisfazerem aos homens, mas sim com sinceridade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizeste, fazei de coração, como que para o Senhor, e não para homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, porque vós servis ao Senhor Cristo. Amém? Vou ler um trechinho aqui de um livro que a gente leu nesse último mês, e ele fala assim, justamente acerca desses versículos que nós lemos. Está escrito assim, ó: observa a declaração: trabalhem alegremente, com ardor, como se estivesse trabalhando para Cristo. Se mantivermos isso em nosso coração, passaremos de escravos a servos. Talvez você diga: eu não sou um escravo. Antes que você se apresse em responder à declaração acima, deixe-me dizer qual a diferença entre escravo e um servo. O escravo faz o mínimo que é lhe exigido. O servo executa o seu potencial máximo. Do escravo você se toma, o servo ele se dá. O escravo tem que fazer, o servo precisa fazer. O servo procura oportunidades, em vez de esperar receber ordens. Ele antevê as necessidades daquele de quem serve. Olha que poderoso. Ele está falando, você às vezes está achando que você está trabalhando num lugar somente para sustentar a sua casa. A Bíblia está falando que você tem que servir a homens como se estivesse servindo a Jesus, amém? E às vezes você está se achando um escravo no seu serviço. Sendo que Deus te colocou lá, Deus quer que você esteja lá para você alcançar vidas, Deus quer que você esteja lá para dar o melhor para aquela empresa e fazer ela prosperar. Só que ele fala, ó, vocês têm que servir a Deus. Quando vocês entenderem que vocês estão servindo a Deus, você vai mudar a mentalidade de escravo para servo. Para servo, você tem que pedir para fazer algo. Para escravo, você tem que pedir para fazer alguma coisa. Para servo, você não precisa pedir. O servo se doa e faz. O escravo, ele faz o mínimo possível. O servo, ele faz o máximo possível. Ele se doa. Ele fala também, o escravo faz o mínimo que é exigido, o servo executa seu potencial máximo. Do escravo se toma, o servo dá, o escravo tem de fazer, o servo precisa fazer. Você não está fazendo somente por causa de homens, você está fazendo por causa de Deus, por isso que você precisa fazer. Daí vem a pergunta, você está agindo ou você está reagindo? Você está esperando ordens ou você está agindo antes da ordem chegar? Você espera pessoas te dar... Quando, por exemplo, no seu serviço, chega um momento que você pega e não tem mais serviço que fazer, você pega, vai lá no seu lugarzinho e fica de boa, esperando ou você procura serviço, sabendo que você vai estar fazendo para Deus, não para homens? Você está agindo ou você está reagindo? Eu garanto que seu supervisor, seu gerente, quem quer que esteja acima de você, se vê você parado, porque você terminou seu serviço, a primeira coisa que ele vai fazer é passar outro serviço. Porque antes de ele te passar o outro serviço, você não vai e procura o outro serviço para fazer. Você não está servindo a homens, você está servindo a Deus, você está servindo a Jesus. A recompensa vem de Deus, a recompensa não vem de homens. Quando eu estava montando os móveis com o Vinícius, eu estava até comentando com ele, eu falei, Vinícius, eu não lembro como a gente começou o assunto, mas eu falei, cara, eu entendo que o que eu estou fazendo é para Deus. Eu não estou fazendo para homens. Eu entendo que se alguém chegar e me dar alguma recompensa por causa disso, eu falo amém, obrigado. A glória é para Deus, a honra é para Deus, mas eu entendo que se ninguém chegar para mim e falar nada, não me der um centavo por aquilo, eu creio que a recompensa maior vem de Deus. E por isso que eu faço. E por isso que eu procuro fazer com excelência. E a gente estava justamente montando os móveis, servindo, estava eu e ele.
Eu falei, eu estou feliz, e eu sei que montando os móveis ali as pessoas vão ser bem recepcionadas, montando os móveis na secretaria as pessoas vão ser bem recepcionadas. Existe recompensa maior do que isso? O bem das pessoas? Às vezes, nós pensamos tanto na nossa própria vida, no nosso próprio querer, que nós nos preocupamos tanto com nós mesmos, que é nesses momentos que nós ficamos tristes. Se nós passássemos a se preocupar mais pelas vidas das pessoas, servir mais as pessoas, garanto que tristeza não ia ter tempo na sua vida, porque você estaria feliz por ver as pessoas bem. Você não ia ter tempo para ficar triste. Por quê? Porque você estaria servindo as pessoas. A recompensa na sua vida seria o sorriso das pessoas. Seria as pessoas se sentindo bem. Isso são coisas que, quando às vezes você fala, nossa, tá pegando. Pega em mim antes. Sabe, eu começo a pensar, quando eu começo a estudar, a ler livros, essas coisas, eu começo a pensar, será que o meu coração está certo? Às vezes o coração está até certo, mas será que você tem tido muita preguiça para agir? Às vezes seu coração está muito aberto, seu coração quer o bem de todo mundo. Mas às vezes você não age, você espera uma reação, você espera alguém falar, vamos na igreja fazer isso, vamos em tal lugar fazer aquilo, vamos ajudar tal pessoa em tal lugar. No lugar de você colocar a ação, falar, vamos lá, vamos fazer junto, vamos pegar. Ou mesmo que não esteja ninguém, você está aqui sozinho fazendo as coisas. Você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. João 6,5. Vou contar um pouco de uma história de Jesus, para você ver como Jesus tem um coração de servo. E eu gosto muito que esse texto ele vai mostrar que Jesus já estava pensando nas coisas antes mesmo que acontecesse. Como assim? Vamos ler que você vai entender. Levantando, pois, Jesus os olhos, e vendo uma grande multidão, vinha a ele, e disse a Felipe, de onde compraremos pães para que eles comam? Então tinha uma grande multidão, Jesus chegou a Felipe e falou, e aí Felipe, nós precisamos de pães para alimentar essa multidão. Às vezes você pensa, mas Jesus está reagindo, está pedindo alguma coisa, está fazendo com que as pessoas façam. Mas vamos ler o versículo 6, está escrito assim, mas ele disse isso para o testar, pois ele bem sabia o que havia de fazer. Olha o coração dele, ele já sabia o que ia acontecer naquele momento. Ele já estava pensando, ele fez a pergunta, mas ele já sabia tudo o que aconteceu, o que ele estava pensando em fazer. Então ele viu uma multidão. Tem uma outra versão que ele fala que ele viu a multidão e teve compaixão da multidão. No versículo 7 está escrito assim, respondendo-lhe Felipe, 200 dinheiro de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Disse-lhe um de seus discípulos, André, o irmão de Simão e Pedro, um menino está aqui e tem com ele 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso não é muito entre tantos. E Jesus disse, fazei sentar as pessoas, e havia muita erva naquele lugar. Sentaram-se, pois, os homens em números de 5.000. Tomou Jesus os pães, e havendo dado graça, repartiu-os aos discípulos, e os discípulos aos que estavam sentados, semelhantemente também dos peixes, quanto queriam. E a Bíblia continua falando que todos comeram, todos se encheram, e sobrou cestos. Mas Jesus, às vezes você fala, beleza, amém, um milagre, é coisa linda, mas eu quero mostrar para você o coração de Jesus. Jesus perguntou, já sabendo a resposta. Jesus perguntou, já sabendo a ação que ele ia tomar para que as pessoas fossem saciadas naquele lugar. Ele já estava com o coração pronto a servir, ele teve compaixão da multidão. Amém? Eu queria que vocês abrissem Mateus 25:32.
Está escrito assim: e serão ajuntados diante dele todas as nações, e separará as pessoas uma das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E porá as ovelhas à sua direita, os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino de Deus, que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, fui forasteiro e me acolheste, estive nu e me vestiste, estive doente e cuidaste de mim, estive na prisão e me visitastes. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando tivemos com fome, te demos de comer, ou com sede de beber? Quando tivemos forasteiros e acolhemos, ou quando vimos nu e vestimos você? E quando vimos doente ou na prisão e viemos te visitar? O rei responderá: em verdade vos digo, que todas as vezes que fizeste a um destes menores, dos meus irmãos, fizeste a mim. Às vezes esse versículo deixa entender que a salvação vem por obras. Se você parar para olhar bem, ele está falando, se você faz coisa para os meus pequeninos, vocês vão entrar para o reino de Deus, se você parar bem para ler isso. Mas nós sabemos que a salvação não vem por obras, mas a salvação vem pela graça. Só que porque você é salvo, você tem que ter obras. Porque você é salvo, as obras têm que estar visíveis. Sabe, nós não somos salvos por servir, mas nós somos salvos para servir. Não é as suas obras, o seu serviço que vai te salvar, mas é porque você é salvo, você tem a obrigação de servir. Não é somente um negocinho assim, eu vou servir. Não, é a obrigação. É algo que você tem que fazer, é algo que Deus plantou dentro de você para que você frutifique em cima disso. Vamos ler rapidamente Tiago 2, 18 a 24, eu só vou citar aqui, 1 João, vamos ler 1 João 4, 7, vamos ler bastante agora. Depois eu não anotei o versículo, mas 1 João 4, 7. Não lembro agora onde está o versículo, mas eu tinha anotado, tinha até visto, mas está escrito que pelos frutos você conhecerei a árvore. Então você está neste mundo para produzir frutos. Você está nessa terra para produzir, para servir as pessoas. Está escrito assim, 1 João 4, 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto o amor de Deus se manifestou por nós, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Versículo 10, nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus está em nós, e o amor dele é aperfeiçoado em nós. Nisso conhecemos que estamos nele, e ele está em nós, porque ele nos deu o teu Espírito. Versículo 14, e nós vimos e testemunhamos de que que o Pai enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é seu Filho, que é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e quem está no amor está em Deus, e Deus está nele. Nisto o amor tem se aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque assim como ele é, assim também somos nós neste mundo. No amor não há medo, porém o amor perfeito lança fora todo medo, porque o medo tem a ver com a punição, e o que teme não tem o seu amor aperfeiçoado.
19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Versículo 20, presta atenção nesse versículo. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o meu irmão, então é mentiroso. Porque quem ama o seu irmão, quem ama o seu irmão que já viu, quem não ama o seu irmão que já viu, como pode amar a Deus que nunca viu? Olha que coisa poderosa. Ele começa a falar, Deus é amor, Deus está em você, você tem o Espírito, e se você confessar Jesus, você tem o amor de Deus dentro de você, Ele te amou primeiro, por isso você ama Ele. E ele chega no versículo 20, se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, então é mentiroso, porque quem não ama o seu irmão, que já viu, como pode amar a Deus que nunca viu? Eu posso dizer mais ou menos que esse texto está falando exatamente assim, se você não ama o seu irmão, se você não ama o seu próximo, se você não ama as pessoas como Jesus nos amou, você não é filho de Deus. É forte? Muito. Dói? Demais. Mas esse texto está sendo muito claro. Se você odeia o seu irmão, a quem você vê, se você não ama ele, que você está próximo, como você pode dizer que você é filho de Deus e como você pode dizer que o amor de Deus está dentro de você? Por isso que nós temos que servir com intensidade. Por isso que nós temos que tomar a ação antes da reação. Por isso que quando a gente vê uma pessoa necessitada, nós temos que ser o primeiro a estar lá do lado dela, suprindo ela. Por isso, quando acontece de falar aqui na frente, nós temos um evento para fazer, você tem que ser o primeiro a levantar a mão e falar, eu estou aqui. Porque o amor de Deus está dentro de você, nós aprendemos isso já a semana passada, que o amor é o princípio. Fica a pergunta, você está agindo ou você está reagindo? Você está esperando algo para tomar uma ação? Você está esperando uma ordem? Ou você está tomando a dianteira e falando, eu sou servo? Eu sou a pessoa que está aqui pronto para servir, para tomar a ação imediata. Vamos continuar lendo alguns versículos, eu vou ler rapidamente para você algumas coisas que eu peguei aqui. Vou ler rapidamente vários versículos para vocês, meio sem sentido, mas vocês vão entender. Paulo, Romanos 1:1 está escrito assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Está escrito também, 1 Coríntios 1:1, está escrito assim, Paulo, chamado a apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sostens, amém. 2 Coríntios 1:1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão de Timóteo, para a igreja de Deus que está em Coríntio, com todos os santos que estão a toda a Acaia. Vamos outro versículo, Gálatas 1:1, Paulo, apóstolo, não da parte de seres humanos, nem por meio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Filipenses 1:1, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, e a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os supervisores e servidores. O que ele está falando aqui? Eu li vários versículos, inícios de cartas de Paulo para a igreja. Em todos os momentos você vê Paulo, servo de Deus, servo de Cristo, chamado para apóstolo, graça e paz à igreja de Coríntio. Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Em nenhum momento você vê falando, Paulo, servo da igreja cristã renovada, chamado pelo pastor Leandro, para ser líder de tal departamento. Você não vê ele falando isso. Você vê em todo momento ele falando, chamado por Deus. Chamado por Deus para servir. Apóstolo pela parte de Deus. Não é as pessoas que te colocam em cargos. As pessoas são apenas
Só que entende que se você está em um cargo, você tem que servir ainda mais. Às vezes nós queremos cargos, lugares mais altos, para nós ficarmos sentados, dando ordens, achando que nós não iremos fazer nada. Ao contrário, o líder é aquele que tem que tomar a atitude, o líder é aquele que tem que pensar, o líder é aquele que tem que chamar o grupo e falar, vamos fazer isso junto. E Paulo entendia muito bem isso, que ele não era servo de homens, ele entendia muito bem que ele era servo de Deus, que ele era servo de Cristo, ele entendia que o chamado dele não veio de homens, ele entendia que o chamado dele veio de Deus, e por isso que ele servia, por isso que ele fez tudo aquilo que ele fez pela igreja. Eu anotei exatamente isso. Paulo entendia que era para Deus, Paulo não esperava reconhecimento, Paulo não esperava um tapinha nas costas. Atos 6:1, nós vamos ler um pouquinho também acerca de serviço. Aqui é onde tem o chamado dos diáconos, onde foram levantados os primeiros diáconos para cuidar da igreja. Está escrito assim, Atos 6:1. Naqueles dias, ao se multiplicar o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, de que as viúvas estavam sendo desprezadas no serviço diário de entrega de comida. Os 12, chamando então a multidão dos discípulos, disseram, não é bom que nós deixemos a palavra do Senhor para servir à mesa. Portanto, irmãos, buscai 7 homens dentre vós, de que seja de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituiremos sobre esta importante tarefa. Nós, porém, perseveramos na oração e no serviço à palavra. É engraçado que você vê aqui 2 tipos de serviço. Vamos dar um exemplo, a cesta básica não estava sendo entregada, as viúvas estavam passando necessidade, só que o pastor, os discípulos naquela época, que eram as pessoas que cuidavam da igreja, que estavam na frente da igreja, eles tinham que estudar a palavra, eles tinham que dar conselhos, eles tinham que receber as pessoas para falar, você deve fazer isso, aquilo outro. E o que acontece? As pessoas estavam ficando não estavam ficando contentes com aquela situação. E eles falaram, vamos separar 7 pessoas para servir a mesa. 7 pessoas vão estar na frente para servir a mesa. Você vê que em nenhum momento desse houve uma diferença falando, a gente é melhor do que aquele outro ali. Nós que estamos aqui pregando a palavra, nós somos melhor do que as pessoas que estão servindo, um exemplo, no departamento infantil. Os discípulos entenderam que havia uma necessidade. Eles entenderam que havia um serviço para ser feito. E eles chamaram pessoas. Que nem eu disse, as pessoas muitas vezes querem cargos, querem títulos, sendo que elas já estão com o coração errado e talvez não pode suportar uma vida de púlpito. Não que nós somos melhores, mas as responsabilidades às vezes de estar aqui em cima é muito maior do que uma responsabilidade de algumas outras pessoas que servem na igreja. Existe diferença para Deus em questão, uma pessoa que está no departamento infantil é inferior à pessoa que está aqui em cima pregando? Não existe nenhuma. Os dois vão ser recompensados de maneiras iguais. Amém? Os dois vão receber a mesma recompensa de Deus. Mas quando você está aqui em cima, ou você está num lugar de destaque, as pessoas vão te julgar. Cada ação que você tomar, você vai ser julgado.
líderes. As pessoas olham para nós como pessoas diferenciadas. Nós somos os primeiros a, quando errarmos em alguma coisa, alguém apontar o dedo e falar: você é um líder de tal igreja. Sabe, imagina uma pessoa que ela está com o coração errado, ela só quer um cargo, ela só quer um púlpito, e ela entra para pregar, ou ela entra numa liderança somente pelo cargo, somente pelo púlpito, e ela erra. Porque se ela já entrou com o coração errado, ela já vai estar com o coração errado, e a chance de ela errar é muito maior, porque ela não entende a importância do serviço. Comece servindo, e você vai ver que Deus vai te levantar. Não vão ser homens. Não vai ser pessoas, não vai ser o seu chefe, não vai ser seu supervisor, não vai ser seu coordenador. Mas é Deus através dele te levantando. É Deus através dele te honrando. Amém? Você tem que tomar a dianteira, você tem que entender que você tem que agir no lugar de reagir. Deixa eu ver se eu anotei mais. E uma última coisa aqui que eu vou só tocar por cima. Às vezes nós temos tanto medo de orar por pessoas, tanto medo de chegar a orar e a cura não acontecer, o milagre não acontecer, aquilo que ela precisa não acontecer. Muitas vezes nós temos vergonhas de pregar o Evangelho. Você quer realmente ver o potencial de Deus na sua vida? Você quer realmente ver o que Deus pode fazer através de você? Sirva. Coloque intensidade no serviço, e você vai ver o que Deus pode fazer através de você. Se coloque à disposição, coloque o seu coração inclinado a servir, tome as atitudes, tome as ações, tome a frente, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ver as coisas que Deus vai fazer através de você. Porque você está servindo a Ele. Eu imagino que quando você serve um patrão, quando você serve um gerente, quando você serve um coordenador, eu garanto que para a empresa ir bem, ele tem que te dar ferramentas. E as ferramentas de Deus estão disponíveis. Os dons, a unção, a graça estão disponíveis. Se Deus te chamou a servir, Ele não vai deixar você sem ferramentas, Ele não vai deixar você sem estratégias. Comece a servir, você vai ver o dom se manifestando na sua vida. Comece a servir e você vai ver Deus se manifestando na sua vida. Tome as atitudes, você vai ver Deus se manifestando na sua vida. Amém? Essas coisas são para o nosso crescimento.